Bom dia, Agatha, Rodolfo, Dona lá, todos Bom os dia, nossos Gabi. ouvintes. Pois é, a história é a seguinte: eles, na verdade, tinham acabado de sair de uma festa na Marina da Glória, na zona sul do Rio, quando decidiram voltar para casa e eles estavam com um veículo próprio, então eles colocaram no GPS o endereço de um McDonald's que fica na Avenida Brasil para poder lanchar. Mas aí a gente questionou, mas por que eles foram parar logo ali e tal, não sei o quê. Eles moram em São Paulo, na verdade, são 5 italianos que moram em São Paulo, estavam de passagem aqui no Rio e para vir para essa festa, então eles pararam por ali e dali eles iriam seguir a rota para voltar para São Paulo. Então, quando eles foram colocar esse endereço no GPS, o GPS fez o quê? Pediu para eles fazerem um retorno ali na altura da Maré para depois sair pela linha amarela. Foi justamente nesse retorno pela Maré que eles acabaram levando tiros aí Não, mas no pela veículo. maré? Aquele Pela Maré, Rodolfo. retorno. É, pela maré? Então, do outro lado. Porque é o seguinte: o McDonald's da Avenida Brasil, na altura de Bom Sucesso, eu já parei lá. Ele é exatamente quando você tá na Brasil, sentido centro, você passa do Hospital Geral de Bom Sucesso e ele é logo um pouco mais à frente, na bifurcação que você, pegando a direita, você vai para uma via e cai na linha amarela. Então, vocês pararam no McDonald's no sentido centro, porque é no sentido centro, pelo menos esse McDonald's é no sentido centro. Eles devem ter ido mais à frente, então, talvez pegando a própria linha amarela, mas eles devem ter feito o contorno pela direita. Ou seja, se eles fizeram pela direita da Brasil, não é a Maré. Não é? Pela direita da Brasil, entrando para a linha amarela, é mais o lado, se você passar da linha amarela, ali para trás da Fiocruz, é Manguinhos, é Leopoldo Bulhões, Manguinhos. Se você pegar mais para trás, à direita, em direção, como se você estivesse indo linha amarela, em direção mais para trás da Brasil, é Itaoca, é Complexo da Penha, etc. Do outro lado da Brasil, se eles atravessaram para o outro lado da Brasil para fazer o retorno para São Paulo, aí realmente, porque eles podem ter pego a linha amarela, fizeram o contorno, e aí quando foram fazer o contorno para pegar Brasil sentido Zona Oeste, consequentemente em direção a São Paulo, eles podem ter caído dentro, como torcedores do Santos já fizeram, e outros caindo dentro da maré, mas aí é do outro lado da Brasil, né? Isso, exatamente, Rodolfo. A informação que a gente tem é que eles nem chegaram, na verdade, a parar nesse McDonald's. A intenção seria parar para fazer esse lanche, mas aí nesse meio do caminho aí, de retorno errado, eles acabaram, então, tendo o carro atingido. A gente mostrou o carro deles aqui na live agora, é um carro, de fato, que chama um pouco a atenção, né? Então, assim, entrou numa comunidade, as pessoas... Esse tiro aí, um detalhe muito importante, esse tiro que está bem ali no porta-mala do Carros, acertou os dois italianos. O mesmo tiro acertou os dois jovens. Um levou um tiro no braço e outro na costela. O estado de saúde deles é estável. O estrago poderia ter sido maior. Por quê? Tinham cinco pessoas dentro desse veículo. Foram dois tiros, então um bem por baixo, não sei se a gente consegue ver também, bem ali já próximo do cano do carro, foi bem baixo, e esse daí é exatamente no porta-malas. Então os dois que estavam no banco de trás acabaram sendo atingidos. Na verdade, um estava no banco de trás e outro no banco da frente, porque o mesmo tiro acabou passando e atingindo os dois. A gente já tem informação, exatamente, podia ser pior. Então, depois disso tudo, eles chegaram nesse posto, são os dois que estão sentados no chão, chegaram nesse posto. O ouvinte, sempre em parceria com a gente, mandou bem no momento que estava acontecendo. E eles, aí a gente consegue ver eles feridos aí, um acudindo no outro. Esse é o que tomou o tiro no braço e o outro acabou tomando um tiro na costela. Eles pararam ali, foi o posto mais próximo que eles encontraram, conseguiram levar o carro. Esse posto fica bem próximo da Escola Bahia, é bem ali na altura da Passarela 7 de Bom Sucesso. Então chegaram ali para poder pedir abrigo. A gente tem até o depoimento agora do nosso ouvinte relatando como é que foi esse momento de desespero quando ele viu esses dois italianos baleados chegando lá. Vamos ouvir. Tem uns gringos aqui dentro do posto, ensanguentados, cada um com um tiro. Os caras entraram sem querer na favela, os malucos largaram o aço neles. Eles estão aqui aparentemente bem, parece que um tomou um tiro de raspão ou tomou no braço, mas estão aqui, ó, cheio de sangue aqui dentro do posto. Entraram errado na favela e tomaram o tiro, tu acredita? Pela quantidade de tiro que rolou, os caras deram muita sorte.
Exatamente, eles deram sorte mesmo, porque acabou atingindo só os 2 jovens, né? Como eu falei, tinham 5 pessoas nesse carro, 5 italianos que moram em São Paulo, vieram aqui para o Brasil para estudar e estavam aqui de passagem no Rio para uma festa na Zona Sul. Agora, um outro detalhe muito importante, Rodolfo, Agatha, Dona, a gente tem placa nesse carro ainda, acho que a gente consegue botar na live também, com a sinalização de que ainda está vazando combustível. Esse carro está aqui parado, aqui na calçada do Evandro Freire. Um perigo, por quê? Vou virar a câmera do telefone, olha só, não sei se vocês vão conseguir ver, vou chegar mais para cá, ó, aquela torrezinha ali, deixa eu sair, aquilo dali é oxigênio, gente, oxigênio, e o carro, ó, oxigênio, o carro está exatamente ali. É esse carro cinza. Que tá com um papel atrás branco, né, Isso, ó, é bem na calçada, esse carro aí que tá com papel colado. Eu não tô chegando muito perto, porque é perigoso até pra gente, para poder filmar. Por quê? No chão, tem uma poça notam já que colocaram, notam que colocaram papelão, isso, porque ele realmente está vazando combustível. Então, se pegar uma binga de cigarro ali, meu amigo, já era. Então, bem próximo aqui dessa torre do hospital, tá, de oxigênio, um perigo. E outra coisa, a gente já conseguiu apurar aqui que esse carro ainda está parado aqui porque a chave dele está na delegacia. Portanto, uma pessoa até passando ali próximo agora que é perigoso. Portanto, esse carro ainda não foi retirado, mas a gente já questionou para o hospital, né? O que vai acontecer? Se já providenciaram para poder pegar a chave, tirar daqui, porque é realmente muito próximo. E é claro que a gente não quer dar uma outra notícia, uma outra tragédia por aqui, não é essa a intenção. Mas fato é que esses 2 italianos já estão com estado de saúde estáveis, ainda estão lá dentro do hospital. Os outros 3 jovens que estavam com eles também estão por aqui, né? Esperando finalizar essa ocorrência. Eu só tentei me aproximar e eles praticamente saíram correndo. Eles estão traumatizados, muito assustados, até mesmo com qualquer pessoa daqui agora do Rio que chegue, que se aproxime deles. Rodolfo, você conseguiu entender essa localização? É aquela alça de acesso da Brasil para a linha vermelha ali, onde tem aquela placa que colocaram, não muito... Recentemente colocaram Vila do João. É ali aquela alça que os torcedores do Santos entraram lá uma vez? Será que aquela agulhinha ali à direita, saindo da Brasil? Você entendeu que foi ali? Um ouvinte escreveu agora pra gente aqui, né, Agatha? Mandou mensagem dizendo, olha, o Jefferson falou, muito provavelmente se eles erraram o retorno para a linha amarela, o Maps manda a pessoa entrar por dentro da comunidade para sair na Baixa do Sapateiro. A gente já viu isso, a gente lembra dos torcedores do Santos, isso lá atrás, mas tantos outros. Lembro de uma mulher que entrou sem querer, tomou um tiro e morreu nessa mesma linha amarela. E quantas outras comunidades, né, Vinícius? Por causa de GPS, por causa... Ontem eu tive uma reunião com o pessoal do Waze, né? Mais uma, na verdade. A gente tem feito parcerias, outro dia eu falei aqui na Band News FM, que daqui a alguns dias a gente lança, com as vozes do Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, nosso time da Fórmula 1, a propósito do GP de São Paulo, que será em novembro, dia 13, um domingo, eles terão suas vozes disponíveis no Waze. Então você que tem o Waze poderá em breve baixar lá. Você vai, opta pela voz e você vai ter o Serginho Maurício dizendo, na hora que você chegar no lugar, no Capricho, etc., como eles narram lá a Fórmula 1, você vai ter essa opção para quem gosta. E a gente tem encontrado com eles. E eu estava conversando com o pessoal do Waze, aliás, o escritório deles é um negócio monumental, enfim, aquela mentalidade Google, aquela mentalidade extremamente criativa, um espaço extremamente criativo. A gente estava numa reunião com eles há algumas semanas e ontem voltamos a nos encontrar e eu abordei esse assunto com eles, a dificuldade que já foi uma ampla discussão aqui no Rio de Janeiro, de como, Dona, você consegue dentro da plataforma, ou como você poderia dentro da plataforma fazer determinados alertas em zonas de risco. Só que eles também ponderam do lado deles, inclusive com respaldo jurídico, Dona, que é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas que moram nessas áreas, se você coloca, por exemplo, área de risco, não entre, ou você não dá a alternativa daquela rota para algumas pessoas, você está excluindo isso, gera processo para eles, porque as pessoas que moram lá dizem, olha, você está botando isso no teu aplicativo, você desvaloriza o meu imóvel, se eu quiser vender, o cara vai lá conhecer, você bota isso, ele não vai comprar de jeito nenhum. A variação de área de risco acontece, então às vezes você tem áreas que estão com mais crimes, outra hora elas estão com menos crimes, então como é que você faz uma interface aí com a polícia para poder jogar para a plataforma?
E se a pessoa também quiser, na verdade, ir para aquele endereço e tal, como é que você faz? Então, eles colocaram diversas questões que os deixam de maneira um pouco preocupados e vulneráveis para colocar na plataforma. Como não tem, ou pelo menos até hoje não tem, você vai aí elencar, Vinícius, e também, obviamente, comentar quantas e quantas vezes no Rio de Janeiro a gente se depara com esse tipo de coisa. Quem não conhece, eu quando viajo hoje em dia, e as pessoas até deixam de conhecer cada vez mais os lugares, porque antes, como era quem tem boca vai a Roma, você vai conhecendo, olhando, perguntando, pega mapa, entra de cabeça para entender. Hoje você viaja, você pega um GPS, às vezes está acoplado ao próprio carro, você só bota lá o endereço e vai. Beleza, no mundo praticamente inteiro, você bota Europa, tudo bem. Você vai cair no lugar, etc. Às vezes até pode ser um lugar ermo, mas tá tudo certo na maioria das vezes. No Rio, não dá. E eu vou te dizer que em São Paulo, já caí numas pirambeiras assim, que eu falei, meu Deus do céu, eu tô falando de São Paulo, hein? Negócio violento pra caramba, índice de assalto é muito maior. Mas eu nunca passei pela situação nem perto e semelhante do Rio, que você tem essa coisa das áreas completamente dominadas, e se você botou a cara e o cara não sabe que carro é esse, porque não obedeceu os sinais internos, não quer nem saber e atinge o italiano no meio do caminho. Morre. Ô, Rodolfo, é interessante observar essa discussão sob a ótica de um gringo, por exemplo, sabe? É inimaginável para um americano, é inimaginável para um europeu utilizar um aplicativo como esse que guia o cidadão, que guia o turista, aquela pessoa que não tem a mínima familiaridade com aquela região, para um lugar, Rodolfo, onde tem onde tem uma gangue, dezenas com fuzis. E como a gente está anestesiado pela realidade, pela nossa rotina, a gente não acha isso muito estranho. A gente já se deu conta de que é assim, quando é um absurdo viver num ambiente como esse. Eu fiz um levantamento aqui, Rodolfo. Olha, recentemente, dezembro de 2019, um casal de turistas suíços foi atacado por criminosos após GPS do veículo indicar alternativa de rota ali na Brasil, à altura da Cidade Alta. Michele Angelo foi alvejado no peito. 2017, uma turista argentina morreu ao entrar por engano no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. Dezembro de 2016, o italiano Roberto Bardella, ele estava com um primo de moto, lembra? Estava com um primo de moto. Um morreu e o outro sobreviveu. Roberto morreu, foi baleado na cabeça. Isso, estava indo para Cristo. E a gente acha, anestesiado pela rotina, de que a gente pode ter uma cidade conflagrada, onde as entradas são vigiadas por alguma coisa que é absurdamente fora da lei, e essa coisa, essa gangue, porta fuzis, né? Fuzis. A gente não estranha. E da cabeça do gringo, Rodolfo, eu tenho muitos amigos que sabem que eu vivo aqui no Rio de Janeiro, que querem me visitar. Eu falei, pô, vem, mas deixa eu me programar para te acompanhar. Poxa, não, fica tranquilo, você pode trabalhar. Não, eu prefiro te acompanhar. Eu só não falo que a gente vive num lugar que não é para principiantes e não é mesmo. A gente tem que saber muito bem onde a gente está andando. Tem uma bolha muito bacana, uma bolha muito segura, a bolha que é conhecida internacionalmente, e uma cidade riquíssima fora da bolha, a cidade dos morros, das comunidades, onde pulsa o samba, onde tem uma gente bacana, mas que você não pode entrar, você não pode conhecer. E aí vem essa discussão que você falou do Waze, né? Desde janeiro de 2019, Agatha, que a prefeitura sancionou uma lei que obriga os aplicativos de geolocalização a emitirem alertas sonoros. Mas se não for uma plataforma colaborativa e se for uma iniciativa da plataforma em si, há uma implicação legal. Há uma implicação legal. O Waze hoje, ele permite que você coloque o alerta de perigo, certo, Agatha? Exato, você consegue botar perigo, mas não consegue botar área de risco nem nada parecido. Você consegue sinalizar que ali pode ter um perigo. Mas aí perigo vai desde uma área perigosa até, por exemplo, um carro parado na via no meio do nada. E vamos convidar o nosso ouvinte a essa discussão, agora não sob a ótica do gringo, do olhar do gringo, mas quem mora numa comunidade. Rodolfo, você imagina, você abre o mapa do aplicativo, mostra para o seu filho, eu moro numa área de risco, eu moro numa área de perigo, onde o Uber não me leva porque ali ele corre risco. É um estigma, reforça um preconceito, um estigma de pessoas que já vivem sob domínio dessas facções. Os dois lados de uma história, são os dois lados de uma história, né? Se colocar no lugar do outro. Então, é um grande problema realmente. Agora, a realidade do Rio de Janeiro
na verdade, que nós deveríamos enfrentar é essa realidade de que você tem áreas completamente dominadas e que o cara na esquina, ou antes, inclusive, de você entrar na comunidade, já está te esperando com um fuzil do lado de fora. É uma ousadia atroz que só existe realmente no Brasil dessa maneira, com essa magnitude no Rio de Janeiro. Do lado de vias expressas importantes. O cara para num McDonald's na Brasil, pegou a primeira rua direita na Brasil, é a principal via expressa do Rio de Janeiro. Virou à direita, pimba! Ou um pouco mais à frente e tal, pode ter sido mais um pouco dentro para o Complexo da Maré, mas a verdade é que você na Brasil, como outro dia a gente noticiava, né, Agatha? Lembra naquela região que a gente estava noticiando de uma avenida, esqueci o nome dela, também é difícil Porto pra Velho, caramba. que dá acesso à Cidade Alta ou a Schutzwenk? Porto Velho, então, assim, do lado. E as que pessoas vão lá, o transversal cara ao Brasil, transversal. Rodolfo. Mas tinha outra Schwenk também, lembra que a gente falou? Schutzwenk Que é também, pra que mais, também um era pouquinho mais próximo. pra dentro. Construíram uma ponte, os traficantes construíram uma ponte no meio dessa via, simplesmente porque eles queriam acessar uma comunidade a outra de forma mais rápida. Deixa eu só liberar a Gabi, pra gente continuar a discussão. Gabi, obrigada. Obrigada, gente. Gabi. Valeu. Valeu. Rodolfo, te contar uma história que aconteceu ali dentro da Maré, bem na divisão da Baixa do Sapateiro com a Nova Holanda. Eu fazia uma reportagem sobre o 22 ali, o batalhão. Sabe o batalhão ali saindo do aeroporto ali? Exatamente. E o então comandante daquele batalhão, o coronel já faleceu, teve uma doença e faleceu alguns anos depois. Ele falou, olha, eu queria te mostrar a divisão de facção com o nosso blindado. Eu falei, coronel, não tô afim. Ele não, fica tranquilo, meio-dia. Nós fomos alvejados por 10 tiros de fuzis no Caveirão. E o mais impressionante dessa história foi a reação, Rodolfo. E aí, voltando à palavra que eu falei anteriormente, anestesia. O motorista do Caveirão não teve reação, Zé do Zap, nenhuma. Porque para ele aquilo era tudo normal. E a gente em pânico, uma vontade de sumir daquele lugar, Rodolfo. Sabe, aquele risco iminente de morte. Para aquele cara é tudo normal. E para quem vive nessas comunidades, normaliza-se o que é absurdo. Então está aqui a nossa voz, que tem que ser a voz da inquietude, tem que ser a voz do inconformismo, tem que ser a voz da revolta, sim. Porque não dá, entendeu? Então, imagina, Rodolfo, o que a repercussão desse caso para a gente é ruim. Para todo mundo da cidade. São 5 italianos. Isso é notícia internacional. Daqui a pouco está na CNN Internacional, está na BBC. É ruim para todo mundo. Não, eu fico pensando na lógica de quem mora aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que não dá para entrar em ruas internas da Brasil. Você pega a principal. Sim. Quando eu fui para São Paulo de carro, a minha cabeça era essa. Eu vou ficar só na principal, não vou pegar nada interno, mesmo que seja para cortar caminho. É claro. Você fala assim, eu prefiro ficar no inferno, parado, trânsito, e não é nem que você vai estar no Brasil assim, estou na maior paz e local tranquilo, onde aqui não serei atacado, né? Porque o Brasil também tem o seu risco, também tem seus problemas, mas você fala assim, olha, eu não vou arriscar de entrar num lugar muitas vezes que eu não conheço, que você pode ter uma situação como essa. É lamentável, mas o Rio de Janeiro vive isso, não é de hoje, é de muito tempo. E como bem disse o Vinícius, o impacto disso, detalhe que eles estavam, pelo que eu entendi na reportagem da Gabi, não é que eles são turistas e vieram para uma viagem para o Rio de Janeiro. Eles moram em São Paulo, né? Mas óbvio que isso se propaga não só em São Paulo com as pessoas próximas, como para as pessoas que eles conhecem na Itália, amigos. Isso é muito ruim. Mais uma, né? Frente a outras que nós já noticiamos, falamos e que tivemos recentemente, como aquele ataque lá dos moleques que até foram presos, mas assaltaram, rasgaram a cara daquelas meninas turistas na orla do Rio de Janeiro, né?